Graças a Deus por essa oportunidade de compartilharmos algo tão especial da parte do Senhor, né? Estamos aqui hoje para falarmos sobre maternagem. Como é bom pensarmos em maternagem, né? E o significado desse novo termo, né, maternagem, hoje, ele tem um sentido que é diferente da maternidade. A maternidade seria algo como que o ato biológico de gerar filhos. Você tem a maternidade, mas a maternagem, ela é mais profunda, ela é maior, ela é a própria doação para que você possa promover no outro um crescimento e uma maturidade para que ele possa ser um indivíduo que seja bem, faça o bem para ele e com esse fazer o bem e estar centrado, organizado, ele também possa ser um ser que contribua para com o outro, né? Então a maternagem, consequentemente, ela não tem a ver só com a maternidade, como a gente está vendo, ela não tem a ver só com gerar filhos, mas ela também está associada com o cuidado, né? Um cuidado, uma dedicação. Muitas mães biológicas não puderam desenvolver a maternagem. Muitas mães biológicas, de alguma forma, elas passaram por algum processo, não puderam cuidar dos seus filhos. E muitas pessoas que não tiveram filhos biológicos tiveram a oportunidade de exercer a maternagem. Inclusive a maternagem ele pode ser por uma avó, por um tio, ela pode ser inclusive pelo pai. O ato de cuidar, de se dedicar e de fazer o bem para aquela vida. E nós temos hoje como texto básico a palavra que está em Provérbios, no capítulo 22, Provérbios de Salomão. É importante que a gente perceba nessa palavra um aconselhamento da parte de Deus, nos ensinando, nos instruindo como nós podemos cuidar do nosso filho, cuidar da criança. Diz assim, ó, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não vai se desviar dele, né? Então, instruir esse menino, instruir o menino no caminho que ele deve. Opa! Aqui no Instagram nós estamos caindo. Instruir o menino no caminho que ele deve prosseguir. Então, a maternagem ela também é um caminho de instrução. Cuidar de um filho, cuidar de uma criança, levar ao amadurecimento, ele é um processo de instrução, onde você leva, né, uma criança num caminho de desenvolvimento. E uma coisa importante que é muito bom a gente pensar na maternidade, que a maternidade ela é um projeto de vida que começa, né, tem início antes de nós conhecermos esse bebê. Então você pensa, por exemplo, numa mãe que está grávida, toda aquela fantasia que ela faz, pensando desde o início no sexo, projetando e pensando já nessa vida, ela já é esse processo de desenvolvimento e de vínculo que vai se formando com essa criança. Uma mãe que está em processo de adoção, ela também vai criando esse vínculo, ela vai gerando no coração esse desejo da maternidade e vai gerando isso e vai projetando, portanto, nessa criança, nesse novo ser, uma intenção. E toda a intenção do coração de uma mãe, de alguém que está formando, de alguém que está criando alguém, de alguém que está desenvolvendo e preocupado em fazer o bem para esse novo ser, ele está caracterizado dentro dessa maternagem. E é interessante quando você olha aqui para a palavra do Senhor, a gente percebe, portanto, este cuidado de Deus numa instrução para a criança. Nós aprendemos com os povos, o povo de Israel, né, com um dos povos mais antigos, o povo da Palestina, como eles tinham uma instrução importante para a criança. E lá em 1 Samuel tem uma história linda de Ana, que desejava muito um filho e foi ao templo e foi pedir esse filho ao Senhor. E é importante que quando ela recebe essa dádiva, ela recebe essa bênção, ela fica 5 anos cuidando dessa criança. Então, existe um tempo para que eles forjassem, para que eles instruíssem, ensinassem para essa criança todos os costumes, toda a cultura, tudo aquilo que era bom. Então, a nossa maternagem, ela também passa por nós, passa pela nossa própria identidade e nós colocamos
elementos formativos dentro dessa outra pessoa que está se formando. Mas hoje eu queria trazer uma questão importante, que eu sempre trago alguma coisa que me associa a elementos que podem contribuir. E hoje o que eu queria trazer como elemento de contribuição é pensarmos também que nós não devemos deixar que o outro seja uma cópia de nós. Olha que isso é interessante. Por que não deve ser uma cópia de nós? Quando nós entendemos que ele tem uma identidade e ele tem uma identidade própria. Esses dias ainda eu fazia uma reflexão com algumas colegas sobre mães que ainda hoje continuo cuidando de gêmeos igualmente, colocando as mesmas roupas, né? Mantendo aquele padrão igual. Isso, de alguma forma, não é bom para as crianças, porque elas devem ter cuidados individualizados, porque eles têm personalidades diferentes, eles são diferentes. Então, cuidar das pessoas olhando para esse diferente é muito bom, porque é saudável para o ser sentir a sua individualidade. Quando você tem um relacionamento que a gente chama do emaranhamento, aonde as pessoas não sabem quem é quem, às vezes você olha para uma família, todo mundo, ele se importa tanto com a vida do outro, mas se importa de uma forma que assume o problema do outro como seu, assume a vida do outro como sendo a sua. De repente você não conhece, não consegue mais estabelecer os teus limites, os teus territórios. Por quê? Porque parece que o outro já é você mesmo. Então, ter cuidado com isso, ter cuidado e pensar que cada um de nós temos a nossa própria identidade, nos desenvolvemos e devemos ser respeitados nessa nosso querer, olhar para o outro ser, entender ele, faz parte dessa maternagem. Faz parte de eu entender que o outro ele não é cópia minha. Um filho não é cópia minha, o filho não é propriedade minha. A palavra do Senhor vai dizer que os filhos são do Senhor. Interessante isso, porque nós queremos tomar a vida dos nossos filhos e queremos reger essa vida. Olha só, filhos que têm dificuldade, às vezes, quando eles saem de casa, casam até, e continuam, às vezes, essas mães querendo tomar conta desse filho, reger ainda a vida desse filho casado. Então, nós precisamos entender, mais uma vez, uma das coisas que eu sempre gosto muito de falar, que não é fácil para nós como mães, é nos realmente desvincularmos dessa ideia de nossa identidade. A identidade do nosso filho é outra, as escolhas dele. Nós ensinamos, fizemos a nossa parte, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele crescer, ele não vai se desviar. O nosso papel é o ensinamento, é a instrução, mas a escolha pertence a ele. A escolha do caminho, a escolha do namoro, a escolha do estilo de vida, os padrões, quem vai determinar é a outra pessoa. Mas nós estamos confiantes no Senhor, que nós fizemos a nossa parte, sem culpa. Viva a sua maternidade sem culpa, viva a sua maternagem sem culpa. Hoje, esse requerimento de que a mãe é o modelo de amor, né? Às vezes a gente se sente culpado por conta dos requerimentos que a vida de hoje nós temos. Pessoas que trabalham fora, as pessoas vivem correndo, as pessoas vivem hoje num outro momento. E às vezes você não tem tanto tempo para essa maternagem. Então, o que você, minha sugestão e questões que eu fiz, aproveite ao máximo o pouco tempo que você tem para que seja tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? Certamente o tempo de qualidade não é um tempo que você deixa o menino utilizando os meios de comunicação, internet, não sei o quê, onde você senta simplesmente no lado do sofá e compartilha um sofá por horas. Não. Um tempo de qualidade é um tempo de investimento na vida do outro, em compreensão, em fala, em compartilhar a vida. Né? Então, assim, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe como mães, que a gente possa exercer não só a maternidade, mas que a gente exerça a maternagem. Que você hoje, que não tem mais a sua mãezinha, que você possa ser grato a Deus por pessoas que Deus colocou na tua vida para exercerem a maternagem contigo. O que é isso? Às vezes você tem uma tia que é muito querida, às vezes você tem até uma vizinha
que exerce esse papel de cuidadora, que faz de tudo para te instruir no melhor caminho. Uma pessoa que às vezes não precisa nem ser do sexo feminino, como a representação de mãe. Então, hoje nós temos o próprio Deus, que é esse Deus cuidador. Olha só como o Senhor, às vezes, ele representa até como uma figura materna. Uma vez ele olhando para Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis como uma galinha feminino que coloca embaixo das suas asas os seus filhotes, né? Eu assim quis cuidar de você. Então Deus quer cuidar e cuidar de nós, das nossas emoções. Não se sinta abandonado. Se você hoje, o Dia das Mães, traz para você um sentimento de tristeza, porque você teve abandono, Deus, ele faz essa maternagem para nós, ele nos instrui. A palavra dele, a Bíblia Sagrada, toda ela é uma declaração de amor de um Deus terno, amoroso. Olha só mais uma declaração linda de amor do Senhor. Pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta. Eu, contudo, não me esquecerei de vós. Que amor é esse? Que amor lindo do Senhor. Que você possa ser inundado pelo amor de Deus no seu coração e curado de todas essas traumas e essas feridas. E que você também, mãe, que às vezes se sente culpada. E nós sempre, às vezes, temos essa sensação que nós não fizemos o certo. Mas olha só que presente grande que Deus nos deu. Não existe maior desafio, não existe o maior projeto nesta terra. Você pode pensar em quem for, em termos de mulheres, a mulher de ferro, por exemplo, da Inglaterra, né? Quem foi a Margaret Thatcher, mulheres que tiveram nomes na história, mas a maior responsabilidade, o maior projeto que nós temos é o projeto de criar filho, porque não são nossos. A Bíblia diz que são heranças do Senhor. Então, os nossos filhos, eles foram presentes dados para nós por um tempo. E quando nós pensamos nisso, a gente vai ver que nós fomos presenteados. Nós fomos presenteados não só com a responsabilidade, como eu estou colocando, mas principalmente com o amor maior do mundo. Eu sempre penso nas emoções que eu tive. As emoções que eu tive sempre foram emoções mais profundas. Eu sempre digo nos dois lados, os filhos nos possibilitam dores e os filhos nos possibilitam amores. Nós temos sentimentos extremos com os nossos filhos. E como é bom nós estarmos vivendo esse amor tão grande de Deus. Meu Pai, nós estamos vivendo esse amor. Essa minha mãe linda e maravilhosa que apareceu aí, tomou do chimarrãozinho. Graças a Deus pela vida dela, então vamos orar junto. Pai, nós te adoramos, Senhor, pela vida, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade e misericórdia. E queremos, Senhor, abençoar os corações das mães nesse dia, abençoar o coração, Senhor, daquelas que possam estar com o coração dorido pela falta de uma mãe, sentindo, Senhor, dores, mas hoje eu quero que o Senhor nos encha, transforme essa dor numa gratidão. Nós queremos ser grato pelo tempo que o Senhor nos permitiu com essa mãe. E aqueles que talvez não conheceram a sua mãe, eu sei que o Senhor proveu na vida delas um tempo de maternagem, um tempo de cuidado, que elas possam lembrar de pessoas que cuidaram delas. E acima de tudo, Pai, nós lembramos de Ti, que é o nosso Deus amoroso, que cuida de nós, que nos ampara, que nos abençoa de uma forma tão especial. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma tão extraordinária e que esse dia seja um dia memorável, comemorativo. Mesmo que você não tenha filhos, você pode exercer a maternagem espiritual, o cuidado do outro, a maturidade, cuide de você mesmo e assim você também estará expressando o amor de Deus na vida dos outros. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos encerrando.